Oi, tudo bem? Devido ao último vídeo ter ido muito bem, cá estou aí para fazer mais um vídeo de Iceberg. E sério, valeu de coração a cada um que se inscreveu, comentou e deu like no vídeo. Vocês são demais, velho. E seguindo a pedidos de alguns de vocês, o Iceberg de hoje vai ser de apenas um show. Mas explicando novamente para quem ainda não sabe sobre esse estilo de vídeo, aí vai uma breve descrição. Os vídeos de Iceberg é a apresentação de vários tópicos e assuntos que são postos em um iceberg, e em que à medida que vai ficando mais fundo, mais obscuro e desconhecido vai ficando o fato. Inclusive, um desses fatos obscuros é o caso de mais de 98% das pessoas que me assistem não são inscritas no canal. E cara, isso é triste. Então, se tu quer mudar esse fato, se inscreve aí por favor. É de graça e rapidinho de fazer. Assim tu me influencia a trazer mais vídeos como esse, belezinha? Mas dando fim em enrolação, sejam todos bem-vindos ao Iceberg de apenas um show. Apenas um show, assim como Hora de Aventura foi exibida pela Cartoon Network, e também marcou a infância de muita gente, inclusive a minha. A série foi exibida pela primeira vez em 6 de setembro de 2010 e teve seu último EP exibido em 16 de janeiro de 2017, com um total de 261 episódios divididos em 8 temporadas. E bem, a série gira em torno da vida de dois amigos, sendo um deles o Gaio Azul, chamado Mordecai, um jovem de 23 anos que gostava de artes e era bem educado e descontraído, e o outro Rigby, um guaxinim que também tinha 23 anos e era extremamente preguiçoso e problemático, mas era brincalhão. E os dois trabalhavam de zelador em um parque, na qual mantinha amizade com vários personagens, sendo eles o Saltitão, um Yeti imortal, Benson, uma máquina de chiclete, chefe do parque que tem um pavio muito curto, Pyrolito, um pirulito alienígena dono do parque bem ingênuo, Musculoso, um homem verde gordo que gosta de fazer piadas com sua própria mãe, Fantasmão, um fantasma com a cabeça na mão, Margaret, uma gralha vermelha grande paixão de Mordecai, entre outros por aí. E sendo um desenho tão estranho quanto Hora de Aventura que sempre tinha finais épicos e desastrosos, os fatos e tópicos sobre eles são bem legais, eu garanto a vocês. Ah, e nesse vídeo aqui eu vou quebrar alguns outros youtubers e vou adotar um medidor obscuro, que se tem apenas um coração, o nível obscuro é baixo, se tem dois, é médio, e se tem três, é muito obscuro. E tudo isso baseado na minha concepção, belezinha? O céu. Apenas um show é uma alucinação por uso de drogas. Bem, essa é uma teoria muito comum entre os fãs de apenas um show, e isso explica o motivo dela estar aqui tão alto. E bem, a teoria, como o tópico já diz, fala que todo desenho de apenas um show não se passa de uma alucinação, e toda aquela bizarrice e aleatoriedade presente na série são efeitos de LSD ou de alguma outra droga que foi usada por Mordecai. Inclusive, é possível ver na série referências ao horário 4h20, que eu acho que vocês já estão ligados que esse é o horário oficial do pessoal dar aquela tragadinha e tal, mexer com essas coisas ruins aí, mano. 2 in the p.m., que seria basicamente 2 da madrugada e 2 da tarde na tradução literal. E bom, esse foi o nome dado por J.J. Quintel, criador da série, a um curta-metragem dele postado no YouTube em 2006, e ele serviu como base para apenas um show. E é importante observar nesse curta que traços usados por ele foram reutilizados, assim como os personagens que apareceram nele, como Benson, Pyrolito e o Mordecai. Bem, dessa eu não sabia. O Homem Ingênuo de Loliland. Esse foi outro curta-metragem produzido por Quintel, que inclusive serviu como base para um dos principais personagens da série, o Pyrolito, pois já é possível ver esse ser cabeçudo usando sua cartola e seu irreconhecível bigode. E Loliland inclusive é o nome do planeta que deu origem ao Pyrolito, e lá é onde ele trava uma luta contra o seu irmão, o Anti-Pyrolito, a cada 14 bilhões de anos. E isso é muito importante para a série, pois a partir daí o universo era resetado porque a luta tinha um impacto muito grande, e no final das contas sempre dava empate. Tem até um vídeo do Aventura Toda Hora que ele explica melhor a cronologia do Pyrolito e a sua importância na série. Assiste lá, vale a pena. Edições internacionais obscuras. Bem, esse tópico aqui ele é bem bestinha, mas ele se refere a edições e cortes bestas que foram feitos em edições não americanas da série, assim como trocar a palavra morons para idiots, sendo que as duas significam idiota da mesma forma. E várias outras mudanças desse tipo foram feitas, tornando elas um pouco inúteis e bem bestinhas. Mordecai, The Simp. Esse ponto faz referência a um meme que ficou famoso na gringa, e foi atribuído a Mordecai. E a palavra simp é direcionada a um homem que é submisso a uma mulher, na esperança de algum dia conquistar o coração dela. E por isso, acabaram usando Mordecai como exemplo, já que na série é possível ver diversas atitudes dele assim em relação a Margaret e a CJ. É, meu caro Mordecai, eu entendo sua dor. Planks. Na primeira temporada, no episódio 11, o corpo de Rigby, em que o corpo de Rigby se rebela contra ele mesmo depois dele ter consumido muita besteira, a palavra turds, que aqui foi traduzido como tapado, foi falada muitas vezes no episódio, isso na versão original americana, mas ela foi redublada no Reino Unido, substituindo a palavra turds por planks, que provavelmente deve ser uma gíria deles usada para alguém que é tapado.
A morte de Pyrolito. O Pyrolito é um personagem muito importante dentro da série, e como já foi dito anteriormente por mim, a cada 14 milhões de anos, ele e seu irmão o Anti-Pyrolito travavam uma luta. E como eu já tinha falado também, essa luta tinha um impacto gigantesco, sendo um embate muito grande e sempre resultando em um empate que resetava o universo. Mas dessa vez o Pyrolito tinha resolvido mudar. Ao invés de lutar, ele resolveu dar um abraço em seu irmão e ficar segurando ele até chegar no sol, sacrificando assim os dois e impedindo o reset do universo. Pyrolito, você é um mito. O topo do iceberg. Os brinquedos mal feitos de apenas um show. Bom, esse ponto se refere aos terríveis brinquedos feitos para apenas um show que, mano... o bichinho era surrado, ó. Algum desses brinquedos não tinha nem articulação e outros tinham uma aparência bizarra. Tem até uma pelúcia do Saltitão que foi tão mal feita que ao invés do bicho ser branco, o coitado era amarelo. Mano, era só ter posto o bicho branco, velho. Que trabalho que isso tem. Apenas um show 25 anos depois. Uma história em quadrinhos feitas por Christopher Hitchens, baseada na série, mostra como o mundo de Apenas um Show ficou depois de 25 anos após o final. Lá você pode perceber como continua a vida de cada personagem depois daquele final e as mudanças que ocorreram com cada um. Inclusive, esse quadrinho tem disponível para compra na Amazon, mas custa 100 pilas. Fazer o que, né, velho? É Brasil. O parque iria se tornar um zoológico humano. Bem, isso parece bem estranho, já que é ao contrário da realidade que vivemos. Mas, originalmente, o Mordecai e o Rigby iriam trabalhar em um zoológico que aprisionava humanos. Entretanto, o Quintel recebeu uma mensagem da Cartoon falando que eles deveriam trabalhar em um parque, e por isso ele alterou algumas cenas. Mas é possível encontrar algumas imagens que provam isso, como essa que mostra Benson e Saltitão dentro de um carrinho de golfe e atrás dele tem gaiolas de zoológico. E essa outra aqui que quando Mordecai e Rigby estão disputando em poupar, alguns grupos observam eles. Isso porque o zoológico devia ter exposição de diferentes grupos de humanos, como médicos, operários de construção e por aí vai. E eu acho que o Quintel tá até feliz por os executivos terem recusado essa ideia, porque o desenho fez sucesso pra caramba mesmo sem isso. E bem, esse episódio não foi ao ar em todos os lugares, mas se você tem na memória, assim como eu, que já viu esse episódio em algum canto, calma, ele acabou sendo reanimado e usado no 25º episódio da segunda temporada, primeiro dia. Bug de coloração em Power Tower. No episódio 11 da quinta temporada chamado Power Tower, mas que aqui no Brasil foi chamado de O Mais Maromba, o episódio em que o musculoso queria ganhar um prêmio de musculação e tals. Então, quando ele foi ao ar pela primeira vez, parece que ele não tinha sido acabado por completo, aparecendo vários erros na coloração do desenho. Depois então, ele foi consertado e lançado novamente ao ar. Pois é, até o pessoal da Cartoon erra, velho. Tecmo vestido de Spike Spiegel. No episódio 8 da quinta temporada, Contos de Terror no Parque 3, Tecmo, aquele amigo de Saltitão, aparece vestindo um traje roxo. Essa roupa foi usada por Spike Spiegel do anime Cowboy Bebop e foi usada como referência em Apenas um Show, porque o mesmo dublador de Tecmo, o Steve Blum, foi o dublador de Spike na versão em inglês do anime. Águas rasas. Benson fica muito vermelho em The Power. No primeiro episódio da primeira temporada de Apenas um Show, a Força, aquele icônico episódio que eles cantam Vamos para a lua, vamos para a lua, oh, oh, leva a gente para a lua. Ah, mano, que nostálgico. Então, no final desse episódio, pra variar, Benson fica muito bravo com Mordecai e Rigby por toda a bagunça que eles fizeram. Mas o curioso foi o caso dele ficar com uma coloração mais avermelhada do que o normal quando ele falou que ia despedir eles, sendo essa a única vez na série que ele ficou com coloração tão vermelha assim. Mordecai e Rigby são pessoas. Em uma entrevista dada pelo criador da série, Quintel, ele afirma que Mordecai e Rigby são pessoas, embora os vejamos como animais. E ele explica que eles aparecem como animais para o público para ficar mais fácil para as pessoas se identificarem com os personagens. Referências de Saltitão para Star Wars. No episódio 22 da quinta temporada de Apenas um Show, a história de Saltitão, Saltitão faz uma referência a Star Wars quando fala a seguinte frase: há muito tempo, em uma escola muito longe, que é uma referência direta a Star Wars, mas que infelizmente na dublagem do Brasil foi abreviada só pra Era uma vez em um colégio que ficava muito distante. Outro fato é que a voz de Saltitão na versão americana do desenho é feita por Mark Hamill, o mesmo que interpretou o Luke Skywalker na saga original. Véi, isso é foda. Benson fica bêbado com asas de frango. Bom, isso é meio que autoexplicativo, mas sempre que Benson come asas de frango, ele fica totalmente bêbado. E isso é retratado em vários episódios. Eu realmente não sei se essas asinhas estranhas têm algo estranho na sua composição, ou se o problema é o Benson, mas que ele fica loucão sempre que ele come ela, ele fica. O verdadeiro final de Me Faça um Favor. Bom,
Esse foi o 16º episódio da segunda temporada de Apenas um Show. E bem, nesse app, Mordecai e Rigby acabam entrando naquela de fazer um favor pro outro. E como tudo no desenho, isso acaba indo longe demais. Chegando no final do app, Rigby pedindo pro Mordecai fazer algo bem constrangedor. O Mordecai se nega a fazer aquilo, mas a casa deles começa a quebrar inteira, chegando ao ponto de todo mundo implorar pra ele fazer aquilo. Com muita luta, ele fez e tudo voltou ao normal. Mas aí o Rigby tinha gravado ele fazer aquilo, e tava mostrando pro musculoso Pirulito Fantasmão, e o Mordecai pede pra ele quebrar a fita. Ele vai lá e quebra ela numa boa, mas no final real desse app, era pro Rigby ficar com a fita, mas por motivos que eu não sei, ele acabou sendo alterado e descartado. Mordecai nunca mostra características de um gaio azul. Ao contrário de Rigby, que é um guaxinim e já correu de quadro, comeu lixo e enrola caldo igual um guaxinim, Mordecai, por ser um gaio azul, um pássaro típico da América do Norte, nunca mostrou esse lado na série. Ele não pode voar e nem apresenta a postura de um ave comum, nem às vezes. Águas Médias. Referências de 2AD e NPN em Apenas um Show. Bom, como eu já havia dito anteriormente, esse foi um curta-metragem produzido por Quintel, que serviu como base para Apenas um Show. Logo, ser encontrado muitas referências dele dentro da série. Lógico, né? Eu realmente nem sei porque esse ponto tá aqui em Águas Médias. E só pra lembrar vocês, pessoal, esses vídeos de iceberg que eu faço, eu pego o iceberg já feito e vou apenas explicando os pontos pra vocês. Ou seja, não é eu que defino em qual camada aquele ponto pode estar, belezinha? A inconsistência na alergia a ovos do Rigby. Então, no episódio Ovo Excelente da terceira temporada de Apenas um Show, Rigby, depois de tentar consumir um omelete gigante, acaba descobrindo que ele é alérgico a ovos e por isso vai parar no hospital. Mas em episódios anteriores, pode ser visto muitas vezes Rigby comendo ovos sem nenhum problema, o que chega a ser um pouco confuso, já que poderia ser um erro de enredo na animação ou a hipótese de que Rigby teria mentido sobre ser alérgico. E essa história pode ser um pouco irônica, já que na vida real os guaxinins ele comem ovos de outros animais. Pois é. Censuras em O Verdadeiro Thomas. Bom, esse é um episódio da sexta temporada de Apenas um Show. Lá é revelado que Thomas na verdade é um espião russo, mas na série eles não colocam a palavra Rússia. Ela foi substituída por Druzhnia, assim como várias outras palavras que foram censuradas. E com certeza esse é um dos episódios com mais edições, cortes e censuras, já que envolve a Rússia e tals, e tem todo um contexto histórico de rivalidade entre a Rússia e os Estados Unidos, então tá explicado o porquê da censura. E eu realmente não sei como é que esse episódio acabou indo ao ar em tantos países com tantos problemas, velho. Referências de Apenas um Show em Quase Lá. Close Enough, exibida no Brasil como Quase Lá ou Sem Maturidade Pra Isso, é uma série produzida também por Quintel, o que já dá pra perceber pelos traços dos desenhos e tals. E bem, dentro da série, que até agora só teve uma temporada, dá pra encontrar várias referências de Apenas um Show, é sério. Assim como esse papel de parede do Mordecai Rigby, uma casa idêntica do parque a ser vendida na série, o teclado dessa menina idêntico ao teclado da Força, o fantasmão nessa parede, esse pássaro muito parecido com o Mordecai, esse papel de com a cara de Mordecai e ufa, se eu for citar todos eu vou passar muito tempo aqui, é sério? Então, eu queria até recomendar um vídeo do Aventura Toda Hora, que lá ele coloca todas as referências de Apenas um Show em Close Enough. Inclusive, ele teoriza sobre as duas séries se passarem no mesmo universo. O videoclipe Party Tonight. Esse foi um videoclipe antigo de 8 anos atrás que foi feito para promover Apenas um Show. Eu particularmente achei um pouquinho estranho, tenho que admitir. Olha só a cara do Pirulito todo cheirado, mano. Ou então, esse musculoso doidão aqui. Meu Deus, velho, de veras um pouco bizarro, vamos admitir. Verônica. Bom, o Benson era pra ter uma ex-namorada chamada Verônica, que também era uma máquina de chiclete e tal. Ela ia aparecer no episódio Mordecai e Rigby's da primeira temporada, mas essa parte acabou sendo cortada, porque o episódio já tava muito grande e tinha ultrapassado o limite de tempo. Pois é. Águas Profundas. Paranormal Roommates. Bom, essa foi uma série que só teve um episódio, que foi o episódio piloto, que acabou não indo pra frente, que é da por Benton Connor, que é um dos ilustradores de Apenas um Show. Essa série, ela acabou não vindo pro Brasil, até porque ela não deu certo, né? E seu estilo é bem parecido com Apenas um Show, até porque foi ilustrado por alguém que trabalha lá, né? E bem, aparentemente esse episódio piloto foi baseado em um curta-metragem produzido por Connor que ele fez na faculdade, que infelizmente não deu pra achar muita coisa, porque esse conteúdo já deve ter entrado no limbo na internet, mas fica aí algumas prints que eu consegui minerar pra vocês. O quão forte é Mordecai. Mordecai ele conseguiu bater de frente com o Urso Mortal na terceira temporada. O urso pardo que podia pesar facilmente mais de 300 quilos, e que no episódio conseguiu fazer uma bagunça enorme quebrando várias coisas. O que deixa uma pergunta no ar de: o quão forte é Mordecai? Porque aparentemente por ele ser magro e tal, ele não deve ser muito forte assim. Mas mesmo não tendo um físico tão bom, ele conseguiu confrontar o urso. Bem, talvez ele seja mais forte do que nós pensa. A sombra de Fantasmão. Tá, eu nunca tinha notado isso. O Fantasmão, apesar dele ser um fantasma, ele é o único personagem principal de Apenas um Show que tem sombra.
Mano, isso é sério. Nenhum outro personagem tem algum tipo de sombra ou algo aparente. O motivo eu não sei, velho. Mordecai Rigby and the Problem Solvers. Eu acho que é assim que fala. Essa série foi produzida pela Cartoon e ela apresenta um visual bem diferente com a saturação altíssima das cores. A série ela contava a história de 3 jovens bem bizarros e loucos, Horácio, Roba e Alfie, que trabalhavam de detetives no universo. E bem, essa série acabou nem vindo pro Brasil, eu particularmente achei ela bem tosca e ela não durou nem um ano. Mas o ponto é que em um episódio qualquer acabou aparecendo Mordecai e Rigby. Claro que não eram eles mesmos, mas acabou sendo uma referência bem clara. E por se tratar de um desenho também da Cartoon, fica evidente que eles queriam fazer referência. Billy Mitchell tentou processar a Cartoon. Bom, o Billy Mitchell é uma figura bem conhecida na comunidade de jogos, sendo ele que detém recordes mundiais em jogos de arcade, como Donkey Kong e Pac-Man. E bem, ele tem aparições em apenas um show e é um dos principais antagonistas da série. A sua primeira aparição foi na 2ª temporada do episódio Pontuação Máxima, e a sua última foi no episódio Saída B, conhecido na série como CGB, ou Cara Grande Barbuda, digo, Carlos Gomes Barbosa. Ele acabou não vencendo o processo, que acabou sendo arquivado. Mano, tá fácil não. Escuridão. Combustão espontânea, ou cortador de grama explodindo. Esse é um comercial de 2011 bem raro, que foi feito para promover a primeira temporada da série. E é importante notar que os personagens usam seus designs do episódio piloto nesse comercial, e esse ponto só tá aqui tão baixo no iceberg porque essa animação é bem difícil de se encontrar e quase ninguém se lembra dela. Eu me lembrava porque nessa época eu assistia Cartoon. O destino original de Rigby. Bom, não é bem um destino original, mas é uma linha do tempo diferente da original. No filme de Apenas um Show, acaba aparecendo um Rigby do futuro, que é o Rigby, mas com uma aparência um pouco diferente. E ele também era líder de um esquadrão de rebeldes. Tem uma história inteira que conta seu passado e tals, e nessa mesma linha do tempo, ele e Mordecai eram amigos, mas depois viraram inimigos, sendo Mordecai o próprio autor da morte de Rigby. O pessoal acaba confundindo os dois Rigby, mas a história de um não tem nada a ver com a do outro. O destino do Cabeção. Bem, o Cabeção é um lutador que faz sua aparição no episódio Luta de Verdade Mesmo, da 2ª temporada. Ele acabou sendo atropelado pelo Pyrolito, que roubou toda a sua fama ao ganhar o cinturão na luta de WWE. Depois ele retorna no episódio Homens de Uniforme, da 6ª temporada, em busca de alguma vingança contra o Pyrolito, mas no final do episódio ele acaba sendo sugado por um portal e aparentemente morrendo. Esse aí não merece nenhum F. Árvores Estranhas em Olá Senhor. Olá Senhor é o primeiro episódio da 2ª temporada, e lá, Rigby acaba pegando um filme de terror em inglês chamado Olá Senhor, pra assistir junto com Mordecai. E como o Rigby é muito sensível a filme de terror e Mordecai sabe disso, Mordecai pergunta pra ele se ele realmente queria fazer aquilo. Ele disse que sim, e depois deu ruim. Rigby teve vários pesadelos e pra tentar resolver isso, Mordecai e Pyrolito sugere a ele dar uma volta no táxi inglês do Pyrolito. No meio do caminho eles acabam entrando na floresta Fumedônia. E no meio desse passeio, Rigby acaba avistando árvores com rostos assustadores. Essas árvores não têm nenhuma ligação com o carro, e nem sabe se realmente elas estavam lá ou era coisa da cabeça de Rigby, já que ele estava se sentindo perseguido pelo pesadelo do carro. O Limbo. Cenas de transformação excluídas em Trabalhador Temporário. Trabalhador Temporário é um episódio da 2ª temporada de Apenas um Show, e lá tem a aparição de um personagem chamado Doug, que a princípio foi contratado por Rigby para ser seu estagiário e fazer o trabalho dele no parque. Mas depois de um tempo, ele acabou literalmente se transformando em Rigby, causando um problema enorme. E bem, no episódio ele só se transforma no Rigby, mas originalmente ele iria se transformar em todos os outros personagens principais da série, como Mordecai, Pyrolito e outros, como vocês podem ver aí na telinha com algumas artes conceituais do app. O senso de humor duvidoso de Margaret. No episódio Contos de Terror do Parque 2, da 4ª temporada, o pessoal tá reunido contando histórias de terror, quando chega a vez de Margaret contar sua história. E bem, ela é bem estranha, e eu vou resumir pra vocês aqui. Em geral, o que houve é que Aileen, Rigby, Mordecai e ela entram em um ônibus de festa, com um motorista bem estranho. Mas acontece que eles notaram que à medida que o ônibus ia andando, todo mundo dentro do ônibus ia envelhecendo até virar pó. Eles tentaram fazer várias coisas, mas nada dava certo, até que Mordecai decide engatar a ré, e consequentemente ele reverte o sistema, e acabam ficando cada vez mais jovem à medida que o ônibus ia dando ré, se tornando crianças novamente. Aí eles percebem que tem um tipo de escotilho no teto do ônibus, e finalmente acabam saindo de lá, achando que teria se salvado, mas no final eles acabam virando pó do mesmo jeito. Se safaram de nada não. No final disso tudo, Margaret acaba rindo, e não vê nada de errado nessa história que ela contou, revelando seu humor um tanto quanto peculiar. E isso só um pouco estranho, porque esse humor de Margaret nunca mais apareceu na série novamente, ele simplesmente surgiu do nada. Regular Hell. Esse é o nome de uma fita de VHS que foi encontrada por um usuário do Twitter em uma pilha de fitas que iam ser jogadas fora. E bem, a princípio ele não tinha encontrado nada nessa bendita fita,
e na maioria do tempo era só um áudio estranho de fundo com a mesma imagem estática bem diabólica. Até que ele resolve gravar o áudio do final da fita e lá ele acaba se deparando com isso. Bem, eu vou reproduzir aqui o vídeo, mas já fica o aviso pra vocês de que é bem medonho. Se você quiser, pula essa parte. Medonho, véi. E ufa! Esse foi o último fato desse vídeo, e se tu não se inscreveu ainda, se inscreve aí, mano, por favor. É bem rapidinho, vai, só clicar no botãozinho vermelho aí. Ah, e também deixa o like, que isso ajuda a saber se vocês querem mais desse tipo de conteúdo aqui no canal. E bem, esse iceberg foi feito por um usuário do Reddit chamado Regular Mayman, que inclusive eu vou deixar o link no comentário fixado pra vocês darem uma conferida lá, beleza? E outra, eu gostaria de dar uma boa notícia pra vocês. Eu tô com um servidor novo, que foi aberto por algumas pessoas da comunidade, e se vocês quiserem conversar comigo, entrem lá, que com certeza vocês toparão comigo em alguma hora. O link vai estar na descrição e no comentário fixado pra vocês também, belezinha? Muito obrigado pra quem chegou até aqui, de verdade, vocês são só da limonada. E enfim pessoal, eu sou o Cat e eu não sou o dono da razão, eu apenas dou a minha opinião.